Olá, seja bem-vindo ao canal Anarco-Transhumanismo Brasil e hoje eu vou esclarecer para vocês o que está por trás da liberdade morfológica. É algo que é muito importante no meio transhumanista e anarco-transhumanista. É basicamente o seu direito de ser como ou o que você quiser. Em linhas gerais é basicamente isso aí. É o seu domínio sobre o seu próprio corpo. É o seu corpo, logo você deve ter o direito de poder, se assim desejar, modificá-lo como quiser ou se não quiser, permanecer como está. Então eu peço que, por favor, se você se interessou pelo assunto do vídeo, deixe seu like. E até o final do vídeo se inscreva no canal ativando o sininho das notificações, pois nesse canal eu abordo sobre esses assuntos, anarquismo, tecnologia e o futuro da humanidade. A definição formal é uma definição da Wikipedia, que ela é muito boa, e diz o seguinte: a liberdade morfológica refere-se a um direito civil proposto de uma pessoa de manter ou modificar o seu próprio corpo nos seus próprios termos, através do recurso informado e consensual ou da recusa da tecnologia médica, terapêutica ou de capacitação disponível. Exemplos que já acontece hoje. Você tem direito de fazer uma tatuagem se quiser. Ninguém pode te obrigar a isso. Você tem direito de cortar o seu cabelo como quiser. Você tem o direito de doar um órgão se você quiser. Você tem direito de transicionar de gênero se quiser. E você tem direito de mudar a sua forma física, mudando através de alimentação, dietas e treinos. Então, tem formas hoje de você poder modificar a sua própria aparência. E você tem direito a fazer isso. Então, isso aí está protegido pela liberdade morfológica. E não só você tem direito a fazer isso, como você também não é obrigado a fazer. Então, ninguém pode obrigar você a fazer isso. Obviamente, existem limitações de idade, mas também consequências por causa do preconceito na sociedade, normalmente motivado por visão moral intolerante da religião. Pois bem, por mais que hoje nós tenhamos condições de poder modificar o nosso próprio corpo, né, existem limitações. Limitações morais, limitações de idade, né? Normalmente você até pode fazer uma mudança, mas você não faz porque você tem medo de sofrer preconceito, entende? Ser julgado, enfim. Então a gente ainda fica limitado a essas consequências de uma sociedade muito moralista e muito preconceituosa que a todo momento fica tentando controlar o nosso corpo. E é basicamente essa sociedade que nós vivemos, entende? Então, hoje nós estamos bem avançados do que era alguns anos atrás, mas ainda assim tem muito tabu nessa questão do controle do corpo alheio. E nós, defensores da liberdade morfológica, defendemos o direito de você poder modificar o seu corpo da forma que assim desejar e não ficar sofrendo nenhuma represália, né, por causa disso. Agora vamos falar o porquê a defesa da liberdade morfológica é importante em um futuro transhumanista. E a resposta é muito simples. A partir do momento que existem técnicas de modificação genética, aqui a gente já está falando de algo um pouco mais futurista, né? Agora, a partir do momento que existem técnicas de modificação genética, a gente tem que entender o seguinte: você tem o direito de poder modificar o seu corpo como quiser. Nenhuma empresa, nenhum governo pode obrigar você a fazer alguma modificação e nem impedir de você de fazer, tá? E aí a gente entra numa luta que está acontecendo hoje na sociedade, que é a questão das pessoas transgênero, por exemplo. Então hoje a gente já vive uma tentativa de cercear a liberdade morfológica das pessoas transgênero. Então você vê pessoas conservadoras querendo impedir essas pessoas de poder modificar o seu próprio corpo, entende? E você vê, por exemplo, a luta conservadora da questão de controlar o corpo das pessoas, de tentar impedir elas de poder modificá-lo, entende? E a gente não pode deixar que essas pautas, né, essas ideias baseadas em pauta moral, essas ideias que são apenas tentativas de controle, né, do corpo das pessoas, continue. Até porque a gente sabe muito bem que essas pessoas só defendem a liberdade daquilo que lhes convém. Então, assim, pode ter certeza que aquela pessoa que tiver dinheiro e dependendo da modificação que essa pessoa queira fazer, as pessoas vão aceitar numa boa. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Vamos supor, em um futuro não tão distante, quando as pessoas poderem começar a modificar geneticamente ali os embriões e poder criar bebês da forma como elas quiserem, né? Vocês entendem aí?
praticamente eugenia. Você realmente acha que não vão ter pessoas que vão aceitar fazer isso? As mesmas pessoas que provavelmente hoje estão numa luta contra as pessoas transgênero, daqui a alguns anos vão estar aceitando facilmente fazer isso, né? Você vê, por exemplo, hoje pessoas fazendo modificação no corpo, tudo quanto é tipo de jeito, entende? Rinoplastia, até cirurgia mudando a cor dos olhos, entende? A pessoa vai lá, se modifica completamente, né? Mas aí, quando é para falar do corpo alheio, quando é para falar sobre outras pessoas quererem poder modificar a sua aparência, o seu gênero, futuramente, a sua humanidade, aí essas pessoas que são controladoras vão querer impedir, né? Elas defendem liberdade apenas para elas e não para os outros. E obviamente não é isso que nós defendemos, né? Até porque nessa sociedade atual, provavelmente isso ficaria restrito a uma minoria de pessoas. Então, a minoria de pessoas teria acesso às tecnologias de modificação mais radicais, enquanto a maioria das pessoas não teriam, né? Isso aí já é uma questão mais do sistema atual capitalista que nós vivemos e que nós precisamos superar, mas a gente também tem que bater um pouco nessa questão da hipocrisia moral. E é isso que nós defendemos. Nós defendemos o direito de que você tenha liberdade de poder mudar o que você quiser. Não só de você mudar, como também de você manter a sua, a sua aparência, a sua genética, enfim. Porque a gente precisa entender uma outra questão que é, em um futuro não tão distante, quando empresas começarem, coloca aqui um exemplo, né? Empresas começarem a patentear certas modificações, você começar a ser impedido de fazer tal coisa porque você não fez alguma modificação, porque você não fez algum implante, né? Você não modificou o seu corpo como o Estado quer que você faça. Então você vai acabar sofrendo represálias. Isso é algo inaceitável. O direito à liberdade morfológica garante também o seu direito a não precisar ficar nas mãos de uma autoridade, de um governo, do Estado, de alguma empresa, alguma autoridade moral. Ninguém pode ter o direito de controlar o seu corpo. Ninguém tem o direito de dizer o que você pode ou não pode fazer com ele. Isso das coisas mais básicas até as coisas mais radicais, né? Aqui no canal eu falo sobre transhumanismo, obviamente, né? E a gente fala muito sobre questão de edição genética, questão de implantes subcutâneos, entende? A própria questão transgênero, mas quando a gente fala sobre liberdade morfológica, a gente também está falando sobre o direito de você não precisar modificar. Você não precisa fazer isso. Ninguém pode te obrigar a fazer isso. Se você quiser continuar mantendo a sua aparência, a sua genética, enfim, a sua humanidade atual, se você não quiser transcender a um transhumano, a um pós-humano futuramente, tudo bem, é o seu direito, ninguém pode te obrigar a nada, e você também não pode sofrer represálias por causa disso, entende? Agora, a gente pode falar também um pouco, né, como eu comentei anteriormente, sobre a hipocrisia de algumas pessoas a respeito de modificações. Algumas modificações seriam aprovadas por essas pessoas, outras modificações não. E isso aí já acontece, como eu comentei anteriormente, né? Então, hoje na nossa sociedade, você já tem modificações que são aprovadas pela maioria das pessoas por uma questão estética, né? Uma questão moral. Então, dependendo daquilo que você modifica ali, as pessoas já vão aceitar, as pessoas vão achar legal. Dependendo de outras, as pessoas vão achar errado e você vai sofrer consequências, normalmente preconceito, vai sofrer críticas, enfim, tá? Uma coisa que a gente precisa se atentar é sobre essa questão da eugenia e de uma certa pressão para se encaixar nos padrões da sociedade e até mesmo de nos modificarmos por causa disso. Então vamos colocar um exemplo atual, né? Uma pessoa que tem cabelo crespo, uma mulher que tem cabelo crespo, ela muitas das vezes ela é constantemente pressionada na sociedade a alisar o cabelo desde criança. Então você não vai ver uma pessoa defendendo a normalidade daquilo que Deus te criou quando é para falar sobre um cabelo crespo, por exemplo. Ou uma pessoa, por exemplo, que tem nariz largo e vai querer fazer uma cirurgia para remodelar o nariz. Ou qualquer outra coisa que é puramente estética. Eu ouço de vez em quando algumas pessoas criticarem a questão, por exemplo, de homens que usam bomba
na academia, homens que usam... A questão de uso de anabolizantes é uma questão de risco à saúde. Mas a gente vive em uma sociedade onde as pessoas estão a todo momento querendo controlar o corpo das pessoas. Infelizmente, a nossa sociedade ela é muito controladora. Ela é muito uma sociedade que a gente pode definir como autoritária. É uma sociedade autoritária. Em contrapartida, nós somos libertários. Então nós defendemos a liberdade do indivíduo de poder fazer aquilo que ele quiser com o seu próprio corpo. Isso é claro, né, vai demorar um tempo até que as pessoas comecem a aceitar isso, mas eu acredito que em um futuro, né, isso vai ficar mais comum. Tá? É como eu falei para você, a partir do momento que as pessoas tiverem acesso às mudanças de edição genética, a partir do momento que as pessoas têm acesso a novas culturas também, né, que acaba fazendo questões da globalização, acaba fazendo que a gente conheça culturas novas, né, roupas novas, entende? Músicas novas. Hoje em dia, por exemplo, você pode modificar ali, sei lá, você pode pintar o seu cabelo, cortar o seu cabelo, usar a roupa que você quiser, entende? Ouvir a música que você quiser. A partir do momento que você começa a ter liberdade de poder fazer aquilo que você quiser com o seu próprio corpo, e aquilo começa a ficar mais aceitável na sociedade, então é provável que em um futuro, né, um futuro não tão distante, é provável que em um futuro não tão distante, isso comece a ser mais aceitável e as pessoas comecem a aceitar outras formas de vida transhumana, pós-humana, e nós temos que nos atentar e nos precaver contra essas pessoas autoritárias. Porque no final das contas, a gente precisa entender o seguinte, tá? No final das contas, as pessoas que são autoritárias, elas não são contra modificações alguma. Elas são contra aquilo que não as agrada. Porque você pode ter certeza que elas mesmas, na primeira oportunidade, que forem fazer alguma modificação, que quiserem fazer alguma modificação, elas vão fazer. E elas vão jogar todo o moralismo que elas tenham. Todo o moralismo religioso que possivelmente ela vai ter. Qualquer coisa. Elas vão ignorar isso. Elas vão querer fazer. Então vamos colocar, por exemplo, Elon Musk. Elon Musk a gente pode dizer que é um bom exemplo disso. Elon Musk, por exemplo, é contra pessoas transgênero. Mas ao mesmo tempo o cara defende as ideias de um ciborguismo, por assim dizer. Gente autoritária que nem ele, autoritária e hipócrita, né? E contraditória, é o que mais tem por aí. Agora, você pode ter certeza que essa questão da liberdade morfológica, ela claramente não vai ser defendida, ela não será possível em uma sociedade capitalista, mas sim em uma sociedade libertária, em uma sociedade anarquista, onde as tecnologias poderão ser de acesso a todos, e assim você vai poder fazer o que você quiser com elas. Mas assim, obviamente também é o direito de você poder fazer o que você quiser com seu próprio corpo, contanto que não faça mal ao próximo. E daqui a pouco o cara vai querer, sei lá, fazer alguma modificação que ele saia por aí espalhando vírus para as pessoas, entende? Aí o cara vai pensar, não, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer tudo que eu quiser, até mesmo fazer algo que vai prejudicar o próximo, né? Obviamente não. E o vídeo vai ficando por aqui. Um vídeo curto, é só para mim explicar da forma mais básica possível o que é liberdade morfológica. Porque a liberdade morfológica é uma das maiores, se não a maior bandeira que nós anarco-transhumanistas defendemos, tá? Então peço para você que, por favor, se você se interessou sobre o assunto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu vou deixar aqui passando um vídeo sobre edição genética que você pode estar assistindo e até a próxima.